Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com aprovada em quinto lugar na Polícia Civil de São Paulo no cargo de médico legista. Olá, Camila, tudo bem? Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Antes de iniciar, né, gostaria de agradecer o convite. É uma oportunidade incrível poder estar aqui conversando com o pessoal aí de casa sobre minha trajetória, né, e sobre o caminho que eu percorri para conseguir realizar esse sonho, né, para alcançar esse objetivo aí de uma vida toda. Nossa, Camila, a gente que agradece você aqui disponibilizar seu tempo para conceder essa entrevista para a gente aqui da equipe do Concurseiro Pro, tá bom? E assim, para começar, como que iniciou, assim, quando que você pensou, não, eu vou estudar para o cargo de médico legista na Polícia Civil de São Paulo? Da onde que surgiu esse desejo? Então, professora, o meu caminho para chegar até aqui, ele se iniciou desde muito criança. Quando eu tinha 13 anos, a minha professora da escola levou a minha turma para uma aula de anatomia, né? Na época a gente estava estudando os órgãos, sistema cardiovascular, respiratório, e ela queria que a gente visse como que isso funcionava na prática. Na época, o prédio de anatomia da faculdade funcionava no mesmo lugar do prédio do IML. E aí o meu primeiro contato foi aí. E eu lembro que eu cheguei em casa muito animada, falando para minha mãe assim: Nossa, mãe, eu vou ser legista. E minha mãe tá doida, menina. Que história é essa? Eu tinha 13 anos, né, na época, mas eu digo que o meu caminho ele começou a partir desse dia. E aí, desde então, eu fui direcionando os meus estudos, né, para passar numa faculdade. Quando me formei, mesmo, na verdade, mesmo antes de me formar, eu já comecei a estudar outras disciplinas, né, para o concurso. Peguei o edital anterior do concurso, comecei a estudar já a criminologia, um pouquinho do direito, mas ele começou aí faz bastante tempo. Normalmente a pessoa entra na faculdade de medicina e depois escolhe a especialidade. Você fez o caminho inverso, né? Sim, tem algumas pessoas que já vão para a faculdade com essa vocação, né, com esse sonho de ser cardiologista, de ser pediatra, de ser cirurgião. O meu foi de ser médica legista mesmo. E aí o pessoal falava muito assim: ah, mas você vai entrar na faculdade, você vai mudar, você vai conhecer outras coisas que você vai gostar mais. E eu conheci outras coisas que eu gosto bastante na medicina, mas a parte da medicina legal sempre foi uma prioridade para mim, foi, sempre foi meu caminho, sempre foi esse. E assim, como que foi? Assim, qual foi a maior dificuldade de começar os estudos para concursos públicos? Porque assim, você é médica, você já está acostumada a estudar, estudou praticamente a sua vida inteira, mas o estudo para concurso público é um estudo diferente, não é? Sim, é bastante diferente. Um primeiro momento, uma dificuldade foi encontrar o tempo, né, para fazer isso. A faculdade de medicina ela é em tempo integral, e quando a gente começa o internato, né, que são os 2 últimos anos, a gente tem muito estágio. Tinha dia que eu chegava 6, 7 da manhã, saía 10 horas da noite, então o tempo realmente foi um fator crucial aí nessa minha preparação. E aí, quando começou a pandemia, eu me vi estudando muito em casa, né? Os estágios foram suspensos, eu comecei a ter muita aula online da faculdade. Eu falei, ó, o momento que eu tenho então é esse. Então, eu comecei a procurar materiais para estudar, estudei muito em casa, tive bastante dificuldade no começo de encontrar materiais direcionados para isso, específicos para médico legista, por ser um cargo que são poucas vagas, né? Acaba não a gente tem realmente muita dificuldade de encontrar um material direcionado para isso, específico. Eu acabei comprando livros assim, de tudo, né? Não, fiquei um pouco perdida realmente no começo, mas foi dedicação, né? Tentar
e estudar mesmo. E como foi, então, essa preparação que teve as suas dificuldades, né? Mas que, pelo jeito, você executou super bem, conseguiu no final. Como você conseguiu dar essa reviravolta, né, nos estudos? E quanto tempo, mais ou menos, você estudou para a prova objetiva discursiva? Então, eu comecei a estudar para a primeira fase do concurso, mais ou menos no início da pandemia. Eu baixei o edital anterior, do concurso anterior, que foi em 2014, peguei a prova para responder com o conhecimento que eu tinha. E aí eu vi quantas questões eu acertei de cada, direito não sabia nada, criminologia não sabia nada, mas eu falei, então são nessas que eu tenho que focar mais. E comprei os livros, comecei a fazer os resumos, eu gostava muito de ir anotando quantas questões eu acertava daquele conteúdo. E pelos dados do concurso anterior, eu vi que a pessoa que passou em primeiro lugar passou, se não me engano, com 83 pontos, e dentro das vagas, a última pessoa com 71, se não me engano. Eu falei, então eu tenho que ficar mais ou menos aqui nos 80 pontos. E aí eu foquei em fazer 80 pontos. Eu não passava para outro conteúdo enquanto eu não fizesse 80% de acerto dentro dele. E aí assistia alguma aula, procurava algum resumo, fazia meu próprio resumo para tentar estar sempre revisando, né? Porque uma coisa que a gente não revisa acaba se perdendo. E fazer muitas questões, né? Para essas primeiras etapas, a objetiva e a discursiva, a gente tem que estar treinando mesmo. Não que para oral a gente precisa treinar ainda mais, né? Mas nesse primeiro momento, responder muitas questões. É uma fase que é a gente com a prova, então tem que fazer muitos simulados, estar tá sempre revisando, ter materiais de apoio, porque na revisão a gente já não tem mais o mesmo tempo, né? Tem que ser uma coisa mais objetiva mesmo. E foi mais ou menos isso que eu fiz. E aproveitando, né, que você já falou da prova discursiva, a... eita! Ó, Acho que voltou. voltou. E aproveitando, né, que você falou da prova discursiva, da prova oral, né, aproveitando esse gancho que você falou da prova oral, a tão temida prova oral, como é que foi para você ter que adaptar de novo os seus estudos agora para uma prova que eu acredito que poucas, se você fez alguma vez na vida, foi uma vez antes dessa? Foi a sua primeira vez? Então, para concurso, foi a primeira vez. Minha experiência com prova oral era de prova assim, da faculdade mesmo. Né? A gente tinha alguns OSCEs na faculdade que exigiam que a gente relatasse ou explicasse um caso, atendesse um paciente na frente do preceptor, mas em termos de concurso, assim, foi uma experiência completamente diferente para mim. E aí, as duas primeiras provas foram em junho para mim, e tinha muito o boato de que a prova poderia ser em setembro, que poderia ser em novembro, ninguém sabia ao certo. Então, eu não deixei de estudar, porque eu disse, poxa, eu tenho 3 meses, então, aqui para me preparar para a prova. Então, eu peguei os resumos que eu já tinha feito para a primeira fase e comecei a transformar esses resumos em flashcards. Então, eu estava lendo lá sobre traumatologia, e aí pegava uma parte, esgorjamento é quando ocorre uma lesão incisa na região anterior do pescoço. Então, eu pegava e colocava no flashcard o que é esgorjamento, e do outro lado colocava a resposta. Deu trabalho, mas eu passei por todo o edital novamente, né, vi todo o conteúdo, transformei nas perguntas e eu ficava estudando sempre que dava esses flashcards. Então, ia para o trabalho de metrô, então já pegava ali os flashcards no metrô e ia dando uma lidinha. Chegava em casa, o tempo que eu tinha também depois do trabalho, ia dando uma lidinha também. E aí só
acho que em fevereiro, né, que eu conheci o Concurseiro Pro. Eu sempre comento com meu marido, comentava muito, né, na época que eu estava fazendo, nossa, queria ter conhecido esse cursinho antes, tá me ajudando muito. E aí foi um salto assim na minha preparação, porque eu comecei a fazer os simulados, nem sempre ia bem, né? Mas eu acho que foi fundamental para chegar no dia da prova muito mais tranquila. E as mentorias também, né? Que me ajudaram também nessa preparação a nível psicológico de, e me ajudar a me concentrar lá na hora para lembrar de tudo que eu consegui estudar. E assim, você falou que quando conheceu o Concurseiro Pro, as coisas mudaram ali, né? O que você acha que foi o diferencial disso tudo? Que você disse que tinha que ter conhecido antes, mas qual foi o diferencial disso? O que teria mudado se você tivesse conhecido antes o Concurseiro Pro? Então, quando eu comecei a estudar, né, já assim, começou 2023 e o pessoal nada de prova oral, né, nada de data, eu chamei o meu irmão para estudar. Então, eu mandava as perguntas para ele com a resposta e ele me perguntava. Só que era muito mais fácil, muito mais tranquilo quando você faz com uma pessoa que você tem intimidade, que você já sabe o que é que pode ser perguntado, porque eu que mandava as perguntas para ele. Então, era mais o treinar falar, né? Mas quando você treina com uma pessoa diferente, que você não sabe o que é que pode ser perguntado, existe um infinito de perguntas, você fica muito mais nervoso. Então, eu acho que esse poder treinar, poder mostrar o conhecimento para uma pessoa que você não conhece e dentro desse universo de perguntas que poderiam acontecer foi muito importante. Eu acho que o fato também dessas perguntas ficarem gravadas, né, desses simulados ficarem gravados, possibilitava um exercício muito importante para a gente, porque às vezes a gente, assistindo a banca de outras pessoas, a gente fala, ai, essa eu ia saber responder, ah, essa foi muito fácil, ou ah, essa pessoa não está olhando tanto para o examinador, porque às vezes é mais fácil a gente reconhecer o erro nos outros do que na gente mesmo. E aí, quando você para se assistir, você fala, nossa, eu estou fazendo muito isso, eu tem um tique, eu estou repetindo muito a palavra aí, ou usando alguma gíria. Então, acho que isso foi muito importante na preparação. É, Fora porque. que, fora que o Ai, pessoal foi desculpa. muito atencioso, né, comigo. Não, imagina, o pessoal foi muito atencioso comigo, porque eu assinei o concurseiro pensando assim, poxa, eles fazem perguntas de criminologia, direito, informática e português, então só vai ficar me faltando medicina legal, que eu pego aqui minhas fichinhas, estudo com meu irmão, e eles se adaptaram a isso também, né? Então, eles, nos dias que eu fazia simulado, eles faziam perguntas de medicina legal também. Então, eu tive a experiência completa. É, porque normalmente, né, ainda encontrar no cargo de médico legista ali o pessoal fazendo. E assim, como que funciona a banca? Vou explicar para o pessoal de casa, que a gente já começou a falar assim da banca, mas às vezes o pessoal está assistindo aqui e não sabe como é que funcionaram as bancas simuladas, como é que era a forma que eles faziam essas bancas. Então, gente, no dia a dia, né, a gente fazia um simulado por semana. Tinham diversos horários, a gente escolhia um horário que se adequasse mais às nossas necessidades, né? E eram feitas 2 perguntas normalmente de cada disciplina. E no caso, para mim, eram 10 perguntas, e no final a gente recebia uma nota assim aproximada com base no que a gente respondeu e tinha uma devolutiva também das perguntas, né, com as respostas, o que é que poderia ter respondido a mais ou de alguma pergunta que a gente não se lembrou o que é que era, fora as dicas assim de postura, uma devolutiva com relação ao nosso tom de voz, a nossa forma de se expressar. E assim, tu também falou que fez a mentoria do Concurseiro Pro, né? Até
Foi comigo, inclusive, que rolou a mentoria, né? Mas até meio suspeito eu te perguntar isso agora. Mas assim, qual foi o diferencial? Assim, como é que funcionavam as mentorias para o pessoal entender um pouco melhor? As mentorias, a gente tinha mais ou menos de 40 a 1 hora, às vezes passava até um pouquinho de 1 hora por semana. E era o pacote completo, né? A gente trabalhou desde a organização de cronograma, de horários, de cronograma de estudo mesmo, né? Para a prova oral, as minhas maiores. Eu ia falar dificuldades, mas eu lembro que você falava assim: diga o que você tem menos afinidade, não é dificuldade. Então, as que eu tinha menos afinidade era com direito e informática. Então, era uma coisa que eu acabava negligenciando muito durante a semana, porque eu ficava muito cansada, eu chegava do trabalho, já ia direto estudar, e a gente acabou reorganizando isso para não ficar tão pesado, né? Tem, com relação ao tempo de estudo, que geralmente eu também fazia muito assim, hoje eu vou estudar direito aqui 1 hora, vou estudar direito até cansar. Então a gente organizou isso. A gente conversava muito também sobre a questão do nervosismo, que era uma coisa que me pegava, sobre técnicas de pensamento positivo, de meditação, de concentração também. A gente chegou até a comentar sobre algumas questões mesmo específicas, né, alguns pontos específicos. Então, assim, foi fundamental para mim. Quando eu sentei para fazer a prova, quando a gente chega, na verdade, a gente fica em uma sala separado, e aí eles chamam depois todo mundo e já colocam você na ordem que você vai levantar para responder. Então, aqui está a primeira pessoa, aqui está a segunda, aqui está a terceira. E quando eu sentei ali, as minhas pernas tremiam muito. E eu fiquei, não, meu Deus, vamos acalmar, vamos lembrar aqui da preparação, de como você se dedicou para isso, né, e manter a calma para realmente conseguir lembrar do que estudou. E aí, quando eles me chamaram, que eu sentei para responder as perguntas, eu estava muito tranquila, foi muito natural para mim. Eu não aceitei a água porque eu fiquei com medo de derramar, de fazer bagunça, mas foi um processo assim que foi muito natural e a gente comentou até depois que eu saí que a prova foi feita ali para mim aquele dia. E aquilo, né? Você estava nervosa, mas no momento que você ali sentou para fazer a banca oral ali e sentiu que era parecido o negócio, você se tranquilizou, né? Ah, sim, com certeza. Não foi nada assim que eu não tivesse visto antes. Lógico, tem algumas coisas que a gente fica um pouco mais em dúvida, né? Não responde de uma forma completa, assim como o avaliador gostaria, mas não foi nada assim de diferente do que eu já tinha visto durante a preparação e durante as bancas e simulados que eu fiz e simulados de outros colegas também. E agora te perguntando, o que você acha que foi o seu diferencial para ficar entre os 5 primeiros no concurso? O meu diferencial, eu acho que eu me preparei muito, me preparei bem para essa prova. Eu tentei me preparar em todos os aspectos possíveis, como a gente já tinha conversado também durante a mentoria, a gente tem que focar naquilo que a gente consegue controlar. E o que eu conseguia controlar era ter um bom estudo. Então, eu foquei nisso, eu me preparei, né, eu fiz os simulados, eu assisti os simulados, eu brincava que os últimos 2 meses ali antes da prova, nunca mais eu lavei uma roupa sem escutar o professor Leonardo e o professor Sérgio, porque era fazendo as coisas em casa e ouvindo uma banca. E eu acho que isso foi muito importante, foi um diferencial. Mas eu tenho que falar também que o fato de eu querer muito isso, né, como o professor Sérgio também fala, tem que ter a querência, e a querência eu tive muita. E outra coisa que eu queria te perguntar, né? Você que já tinha um contato, uma afinidade
com a medicina legal, né? Já era uma matéria que você dava aula, inclusive anteriormente. Como foi para você, além de ser aprovada, agora, gente, a Camila, ela faz parte também da nossa equipe do Concurseiro Pro. Como que foi para você trocar de lugar de concurseira para professora, assim, num período tão curto de tempo? Nossa, foi uma alegria, né? Eu gosto muito da docência, né? Eu tento torná-la mais leve, mais tranquila. Eu já dava aula, eu sou de Alagoas, né? E lá em Alagoas eu já tinha dado aula para alguns cursinhos, para escrivão, para odonto, para delegado também. E eu sempre tentei tornar a aula para os meus alunos muito mais leve, muito mais fácil de entender. Então, ter recebido esse convite é uma honra, né? Porque foi muito importante para mim e agora eu posso retribuir um pouco, né? Passar também um pouco dos meus conhecimentos. Nossa, para a gente também é uma honra ter você como professora. Você como já era uma aluna excepcional, já dava aula, já tinha tudo para fazer parte da equipe, né? Só faltava o convite mesmo. E assim, o que eu queria te perguntar é que nessa questão agora, o que você vai aprontar? O que você está aprontando aí para o próximo concurso da Polícia Civil de São Paulo, na questão dos materiais, né? São materiais específicos, aqueles que você gostaria de ter na sua preparação, que você acredita que ainda ia ficar melhor a sua preparação com esses materiais desde o início? Nossa, com certeza. Como eu falei, eu tive algumas dificuldades de encontrar materiais bons, direcionados, e eu acho que não só o que eu estou preparando, mas o que toda a equipe está preparando também vai ser assim muito importante, vai ser fundamental para direcionar aí os estudos, principalmente para quem trabalha, né? Que a gente sabe que a maioria das pessoas que prestam os concursos também tem uma rotina de trabalho pesada, então acho que os materiais estão ficando bem legais. Dando um pouquinho assim de spoiler da minha parte, eu estou colocando algumas questões nos materiais, alguns pontos que cobraram que foram cobrados nas provas, na prova oral, na prova discursiva, na prova objetiva também. Eu tive um pouquinho de trabalho, mas eu separei as questões por conteúdo para a gente ver mais ou menos a porcentagem de cobrança de cada conteúdo. Então, talvez no momento ali mais de desespero, nas vésperas, o que é que você precisa focar mais, o que é que tem que ter ali 100% no estudo. E algumas aulas aí, as aulas em vídeo mesmo, né? Já estou pensando também em algumas coisas, coloco um pouquinho de filme, uns livros, para ajudar a gente a direcionar, fazer alguns links na cabeça e entender melhor o conteúdo. Então, tá ficando bem legal. Nossa, eu já sei, Camila, que pela sua dedicação, você que já era uma aluna dedicada, já era uma aluna aqui da mentoria também, dedicadaça, sei que você vai arrasar com certeza nesse material. E o seguinte também, né? Os resumos que você vai fazer, eles vão ser completamente direcionados ali, né? Que nem você disse, naquele momento de desespero, mas também para quem já estudou, vai ser uma excelente ferramenta de revisão. Sim, quando eu comecei a estudar, né, para a prova objetiva, eu separava os conteúdos que eu ia estudar durante a semana, e aí no domingo eu revisava todos esses conteúdos que eu estudei e fazia 10 questões de cada assunto. Então, você estudou ali durante a semana, pegou o resumo? Fechou. Uma coisa que você lê ali em 20 minutinhos, revisa bem, né? Porque é uma revisão que tá realmente boa, tá, tá bem direcionado e tá bem completo ao mesmo tempo. Para você, como que seria ter começado com esse material desde o início? O que faria diferença? Eu acho que, como eu falei, né, uma das dificuldades que a gente enfrenta,
que eu acho que é uma dificuldade que muita gente enfrentou e que vai enfrentar também, é com relação ao tempo. Então, você ter um material completo, né, e bem direcionado, te facilita muito o tempo. Então, não vai precisar estar escrevendo, você já tem o material ali todo bonitinho, todo direitinho, fora os simulados, né, e os outros materiais que a gente está preparando justamente para isso, para que as pessoas tenham uma boa preparação e que ela seja efetiva. Porque às vezes a gente fica ali horas martelando a cabeça numa coisa, né? Como eu falei, eu tive muita dificuldade em algumas matérias, porque a gente não tem materiais pensados para o legista. Então, às vezes, direito, o pessoal dá uma viajada, enrola, e a gente, qual o contato que o médico tem com direito, né? Quase nenhum. Então, alguns conceitos eu tive bastante dificuldade, acredito que outros colegas vão ter também, mas não vai ser mais um problema esse, né? Ainda bem, né? E assim, Camila, para encerrar aqui a nossa entrevista, o que você tem a dizer para quem está sonhando aqui, para quem estava onde você estava um tempinho atrás, alguns anos atrás, sonhando em ser médico legista, sonhando com a Polícia Civil de São Paulo, o que você diz para essa pessoa que está começando os estudos agora? Bom, gente, primeiro eu tenho que falar que minha ficha não caiu ainda, né? Começou falando assim: ah, a gente vai conversar com a quinto lugar, e eu tô bem. Onde? Cadê ela? Porque a minha ficha não caiu, mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que estudem, né, se esforcem, todo esforço, né, que eu dediquei a isso me levou a esse lugar, né? Como eu falei, tem muito tempo que eu sonho em chegar aqui e todo o meu esforço, toda a minha dedicação valeu a pena, né? Eu tô muito feliz, estou me sentindo muito realizada. Não, como eu falei, não caiu a ficha ainda, mas a dica que eu tenho para dar para vocês é que estudem, acreditem muito no estudo de vocês. E é isso, gente. Espero que a gente se encontre aí em breve, lá nos IMLs daqui de São Paulo. Perfeito, Camila. Muito bom ter você aqui hoje, ter essa conversa contigo, tá? Que você continue espalhando sucesso por onde você estiver. Amém. Obrigada. Eu que agradeço o convite e a gente fica aí à disposição, né, para quem quiser conversar mais, quiser entender um pouquinho melhor dessa preparação. É um caminho que é muito individual, mas que está sendo muito gratificante. Então tá, Camila, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. E é o seguinte, para você que está estudando para a Polícia Civil de São Paulo, pense bem, porque agora é a hora de começar os estudos, tá? Está para sair o edital. Então, o que eu sugiro para vocês é repensem aí, comecem a estudar, porque é aquela coisa, né? Que nem a Camila falou, você começar antes, você já tem um grande diferencial. Então, tá, gente? Por hoje é só. Beijo. Tchau!